E estamos no ar! E mais uma entrevista você vê aqui no canal do motorsport.com, no YouTube, na Motorsport TV Brasil. Ao meu lado, o Carlos Costa, você já vê, e no geral aqui você observa essa mesa repleta. Comigo, Carlos Costa, e também dois Felipes. Repleta de Felipes. Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, mas o nosso convidado de honra aqui, sem querer desmerecer você, Felipe, é uma honra, Felipe Giafone, que é piloto. Sempre quando eu vou falar contigo, Felipe, eu nunca vou falar ex-piloto, é sempre piloto. Né? Caminhoneiro. Pronto, olha só. Tá tudo certo. Né? Caminhoneiro, também administrador de um dos mais conceituados cartódromos do Brasil e também comentarista da Band na Fórmula 1. O que mais que eu posso apresentá-lo como cara? Tá bom? Tá bom. Maravilha. E obviamente você que acompanha a gente aqui, sabe as opiniões, acompanha o Felipe Giafone nas transmissões da Band na Fórmula 1 já uma porção de anos, né? Desde a época também da Rede Globo. Mas antes de a gente falar de vários outros assuntos, eu quero saber a sua opinião sobre aquilo que a gente vai ver ainda em 2024 na Fórmula 1. Nós começamos um ano, assim, até não descrentes, mas um pouco desalentados. Boa, Carlos. Por conta de imaginar que a gente ia ter uma versão 2.0 de 2023. E depois, no decorrer do ano, as coisas mudaram bastante. Como o Felipe Giafone observa o que a gente vai ver no final dessa segunda parte da Fórmula 1 em 2024, seja bem-vindo. Obrigado, Érico. Prazer estar com vocês aqui. Carlos, Xará, de novo. E, cara, foi uma surpresa, né? Assim, eu não imaginava ter uma reviravolta disso, né? Desse jeito aí, né? Se a gente vê o começo do ano, era assim, nossa, vai ser mais um ano, passa logo pra gente virar pro ano que vem, né? Mas, de repente, virou forte, né? Eu acho que a gente precisa lembrar que acho que a Red Bull sofre um pouco por ter vencido o campeonato. Lembra que a gente fala, tomou tempo do túnel de vento deles, né? Hoje a regra da Fórmula 1 vai sugando um pouco de desenvolvimento dos que param, né, que estão na frente. E eu acho que os carros também, né, eles já estão chegando no limite do desenvolvimento. Então, né, a Ferrari chegou antes, a gente achou até no começo que a Ferrari ia ser a equipe, quem vai salvar talvez a Ferrari, de repente mudou. Né, veio a Aston Martin, talvez a gente achava que ia vir, não veio esse ano, e de repente vem uma McLaren muito forte agora no final, e a Mercedes, que depois troca, você vê um bico dianteiro em Mônaco e o carro dá uma acendida, e eles mesmos se falam, putz, como a gente foi burro de não ter visto isso antes, que parece que foi um detalhezinho, né, assim, que é o que não estava fazendo a Mercedes mostrar o potencial, né? Então acho que agora essa metade promete. A gente tem que... Você vai falar, o Verstappen deixa de ser campeão? Eu acho muito difícil, né? Assim, de perder o campeonato, acho muito difícil. Mas a gente tem que olhar para duas coisas. Uma que eu acho, né? Ver como é que ele vai se comportar se ele não tiver um carro bom, porque eu fico curioso, né? Será que ele vai administrar? Ou ele vai pro pau mesmo e vai ficar bravo e vai irritar, né? Porque o Verstappen é mais esquentado. E a outra é a briga pelos construtores, que essa aí promete. Se fosse para jogar um dinheirinho agora, eu colocava na McLaren. Você acha que a McLaren hoje a tendência é de virada? Eu acho. Eu também acho, Filipão. Vamos apostar aqui R$100. Eu colocar na McLaren e ganhar os construtores. O fator Mercedes não atrapalha, talvez, essa busca da McLaren pelo título de construtores? Porque a Red Bull, por mais cambaleante que esteja o Pérez, através do Verstappen, conseguiu uma pontuação boa também nos construtores. E a Mercedes agora se mete entre as duas ali. Como é que você vê isso? Sim, Carlos, isso aí atrapalha, inclusive, ajuda o Verstappen em nível de construtores, porque é uma outra equipe tirando pontos da McLaren também, eventualmente, né? Sim. Então acho que para o Verstappen, a nível de ganhar o Mundial, a Mercedes bem ajuda, porque se fosse só a McLaren né, e chegar na frente deles, seria mais complicado. Mas sim, só que eu não sei, porque pensando, se a gente pegar lá, eu lembro que a última corrida eu fiz um estudinho rápido lá, era só você dar um copia e cola nas últimas 4 corridas, em 4 corridas a McLaren já estaria junto um pouquinho na frente da... Que essas 4 já englobam a Mercedes competitiva. Exatamente, então assim... né, o Pérez tem um papel fundamental. Se ele não tomar uma corda, um Red Bull de verdade lá, ele vai afundar a equipe, né? Eu queria saber, você falou do Verstappen antes, e como ele pode estar, você acha que essa segunda parte da temporada pode ser determinante para o futuro dele na equipe? Porque independentemente ele pode
sair, né, ele tem contrato até 2028, mas ele tem a Mercedes ali em que o Toto Wolff o abraçaria. Pérez, você está falando? Né? Não, tô falando do Verstappen. Do Verstappen, sim. Você acha que quanto que a irritação dele ou a insatisfação dele pode efetivamente fazê-lo sair da Red Bull? Então, Eric, acho que o Verstappen é uma meia caixinha de surpresas, assim, né? Não dá para prever muito, assim. Às vezes dá... Eu acho que ele vai da onde ele tiver possibilidade de vencer. Agora, eu acho que essas cláusulas de falar, mas ele não tem contrato, acho que hoje está tudo muito amarrado com performance, né? Então, se de repente a Red Bull não tiver performance daqui até o final do ano, cara... Liga o alerta. Liga o alerta. Porque, assim, tudo indicava, há 4 meses atrás, 3, 4, era assim, não, Verstappen esquece. Ele vai ser campeão esse ano, não vai sair da Red Bull, porque ele vai ser campeão também o ano que vem. Exato. Né? Assim, tudo bem, pode ser mais apertado ano que vem, mas eles estão muito na frente. Até todo mundo chegar, talvez pode até é o que a gente imaginava, pode ser um ano bom, apertadinho, mas a chance de ele ganhar é maior, né? Porque é um carro que tem tudo... Só que se ele começar a tomar pau, né, toda essa próxima metade aqui, eu acho que... Eu não duvido de ele pular fora, mas, né? Será que a Mercedes vai esperar até o final? Porque a Mercedes está numa posição que ela não precisa ter pressa mais. A vaga da Williams lá já fechou. Eles têm o Kimi Antonelli no bolso, só que lá também, assim, eles podem colocar ele em janeiro, se eles quiserem, do ano que vem. Sim. Eles não têm pressa, né, para fechar com o piloto. Como eles têm o Antonelli aqui, se de repente o Verstappen falar em dezembro, tô fora, porque no meu contrato dá para quebrar aqui, porque o carro não tá bom. Bolso também, Antonelli, segura um ano aí, se vira e põe o cara, entendeu? Eu faria isso, né? Eu acho que esse debate do Verstappen é interessante, porque na sua primeira resposta você mencionou, estou interessado para ver o comportamento do Verstappen, porque a gente viu essas últimas corridas ele, assim, ralando e nervoso, discutindo em rádio, aquela corrida que ele bate com foi Hungria, né? Isso, Hungria, que ele estava realmente com o pino solto e tal. Ao mesmo tempo que a gente nunca teve muito a referência. Todo mundo sabe que ele é um ET. Sim. Mas não tinha a referência do impacto dele em todos os resultados, porque parecia um nadar de braçada. Calma aí, cara. E que hoje, a gente, por ver o Pérez, a gente tá vendo o impacto dele em ter essa gordura que ele tá tendo para a McLaren. Então a pergunta que eu faço para você, Felipe, é: como é que você imagina ele, por 10 corridas, sob pressão constante de McLaren vindo, olhando para trás, cadê o Pérez aqui nessa briga? É ele contra a Rapa. E, ao mesmo tempo, o valor que esse campeonato tem para só solidificar a capacidade que ele tem, que quando ele nadava de braçada, sempre tem aquela coisa, mas é o carro. É verdade. Eu não tinha nem pensado nessa ideia, porque quanto mais difícil fica, mais valoriza o dele, né? Assim... Sim. Porque, assim, o que ele é um fenômeno, a gente não precisa nem discutir, né? Assim como o Hamilton teve os anos, né, dele ali, ainda quando o carro tá bom, acho que é tudo muito de momento, né? É só pegar o Alonso, que pouco tempo atrás dava um nó no Stroll, agora tá tomando pau até do Stroll, quer dizer, piloto é uma coisa meio louca, né? Isso a gente pode falar depois um assunto só disso aí para, né? Mas o Verstappen, isso me assustou um pouco, ele sair de giro do jeito que ele saiu lá na Hungria, tudo assim, uma preocupação, parecia que ia perder o campeonato ali, parece, calma, assim, eu acho que ele tá com uma vantagem muito grande, muito para estar tão indo pro tudo ou nada, né, e aí lembra que a gente falava assim, o Hamilton só reclama, porque o Verstappen joga pra cima, o cara é chorão, porque, cara, mas o Verstappen tem que, agora é ele que tá nessa posição, né, então você tem um Hamilton, o Hamilton para ele, se ele vai chegar em terceiro, segundo, ele vai arriscar, ele quer o resultado daquela corrida, porque o campeonato não está na mão dele. Então o Hamilton, ele vai fazer o que fazia o Verstappen na época que o Hamilton ganhava tudo e reclamava. Só quem agora está reclamando é o Verstappen, né? Porque, o cara vai, né, se jogou ali igual ele se jogou lá para dentro, vai jogar mesmo. E eu acho que está tudo certo. Quem está na liderança do campeonato que tem que ficar esperto, que ele que tem que perder, né? E vai ter que recuar. Quando você é piloto e você está numa situação dessa, eu estou aqui, esse cara eu sei que está lutando no campeonato, eu não estou lutando nada, e ele sabe que eu não tenho nada a perder, eu vou me jogar. Isso aqui não é Fórmula 1, isso aqui é corrida de kart indoor até, entendeu? E você é a cabeça do piloto. Então você fala, eu vou jogar, se ele vier, meu problema é dele, ele que precisa cuidar do campeonato dele, eu não vou cuidar do campeonato dele, né? Então eles vão jogar, né, ele vai sofrer esse ataque que é super normal em corrida, né, em qualquer categoria. Né? E o Pérez, hein? Que dizer? O Pérez tá a osso. Mas aí que tá, né? Por isso que seria legal a gente... discutir os pilotos, é o que você falou? Mas o Pérez, para mim, ele não é tão ruim. Não, a questão mental. É a questão mental, você acha? Eu acho que é muita pressão. Isso aí...
Eu já passei, né, também, acho que para não falar né, da gente, mas é normal, às vezes você dá uma bloqueada, né? Assim, você tá tem tanta pressão para você andar bem que você dá uma travada. E um estilo de carro que não necessariamente vai com a guiada dele. E então, né, para mim, ele tem aquele estilo de guiada que um carro bem calminho é o jeito que ele gosta. Só que o carro rápido não é calminho. Né? Então, para mim, a Red Bull já cria aquele carro que é para ficar nervoso, que é o que ele não gosta. Então, acho que é uma série de coisas, né? Mas eu também acho que a Red Bull acabou mantendo, quer dizer, falou que vai manter, né, até o final do ano, aí eu já não sei, né? Talvez teoricamente é um contrato de 2 anos. Mas para mim, assim, né, deram uma sobrevida para ele e que, pensando bem, tem um lado bom também, porque a Red Bull vai pôr qualquer um outro lá, a chance de queimar é muito grande, né? Qualquer um que ela colocar. O cara chegar lá do lado de um Verstappen, que está com a mão daquele negócio lá, é complicado. O construtores podendo ir para o espaço. Exatamente. O cara já vai chegar numa pressão danada, o piloto que entrar no lugar dele, né? Foi lá para tentar salvar. Precisa ser um cara muito pé no chão para... Né? O Ricardo, a gente sabe que não está nessa condição de chegar lá com isso aí. O Liam Lawson seria uma aposta muito grande e risco de você queimar o moleque, que é alguém que eles apostam para o futuro, sim, né? E agora, Tsunoda. Hoje, pela primeira vez, eu vi a Fórmula 1, né, a Red Bull falando do Tsunoda, né? Que quem sabe, né? E quem sabe o ano que vem, eu vi, porque até então eles pode ser um bloqueio ali, até por conta do Tsunoda ter vindo parar na Red Bull por conta da Red Bull, da RB, por causa da Honda, e a Honda deixou meio que a Red Bull na mão, e ele ainda lembra muito a Honda, lembra o passado. Você acha que fala, não, você vai ficando aí depois quando... Pode ser também. Eu só tô curioso ainda, que eu ainda acho que se o Pérez não reagir nada, eu acho que eles ainda trocam. Então, acho que eles fizeram faz o seguinte, que o nosso piloto é o Pérez, tudo bem, vai começar lá, mas se fizer mais 2, 3 corridas assim, troca. Tem que trocar, porque também não tem, né? É difícil, vai trocar, vai adiantar, não sei, mas assim, a Red Bull precisa tentar fazer alguma coisa. Do que esperar o ano que vem alguma coisa. Vamos trocar para o ano que vem, mas daí já é melhor ver se esse ano, né? Já tem um gostinho desse ano para ver se o cara que vai entrar faz sentido, né? Seria um último ultimato, talvez, ao Pérez. Mas você faria o quê, Jafone? No lugar do Marco, do Horner. Considerando já essa pausa em que eles escolheram manter. Então, tem corrida do México. Quando é que é o México? México demora um pouquinho. Demora um pouco, né? Antes do tem Brasil. Holanda, Itália, eu vou pegar aqui para confirmar. Mas então, será que eles estão fazendo um acordo aí até México e dando um... Porque trocar agora e trocar daqui 4, 5 corridas também não vai mudar muita coisa, né? Mas e nos construtores? Mas assim, vamos tentar analisar. A sexta. Tem 5 e aí caramba, é bastante. Bastante. Só para ele aparecer lá, é melhor falar. Ele sai, mas ele volta no México. Então... Mas deixa eu te perguntar ainda sobre isso, porque quando você sinalizou que o Stroll tá melhor que o Alonso, você falou, piloto é um bicho curioso. Tenta explicar essas pro grande público, inclusive pra gente, porque... Tem piloto que bate no fundo do poço e volta. Sim. Mas tem piloto que bate e não volta. Sim. E isso a gente pode falar de grandes. O Vettel, quando caiu, não voltou. O Ricardo, muita gente achou que era campeão mundial. Hoje virou não piada, mas ninguém espera mais nada. Por que acontece isso? O próprio Schumacher, quando retornou à Fórmula 1, né, já não estava... Por que acontece isso, Felipe? Cara, mental só... Não, é mental. Eu acho que, né, o piloto precisa estar com uma... Eu acho que tá tudo no fundo na cabeça, porque hoje a parte física, o cara se dedica, ele vai. E o físico, você não deixa de ser rápido. Você pode cansar dali para frente. Sim. Né? Assim, você pode não aguentar lá para frente, mas... eu acho que é tudo na cabeça mesmo, por isso que mais e mais, e você vê nas Olimpíadas, né? Agora mesmo a gente viu muita gente com o coach, né? Com o psicólogo do lado, porque lá não tem a desculpa do carro. Então eles conseguem, antes do que a gente saber, né, do piloto, o quanto é importante um atleta tocar a cabeça no lugar para para poder performar. E só que a Fórmula 1 ou o automobilismo tem esse grande... Por isso que eu acho que talvez seja um dos esportes mais complexos, porque se o carro não anda, o piloto fala que é o carro, né? E a equipe fala que é o piloto. Então, e às vezes pode ser um ou pode ser outro, né? E é muito louco. E às vezes você fala, mas o carro é igual, mas não é igual, porque daí você troca de carro, é diferente. O mesmo carro está construído várias vezes. Eu tive uma vez em Indianápolis, eu e Tony Canaan,
No ano que a gente correu os 2 carros da Hollywood, era assim, o mesmo carro feito do mesmo jeito. Um carro não classificava, a gente andou nos 2 carros. Um carro era 40º, não classificava, e o outro eu larguei em 4º e ele em 3º com um carro novo que montou. A gente nunca descobriu o porquê, era um carro de carbono, tudo igual. Só que um não ia classificar. Tinha algum daí parafuso trocar o mais carro, apertado ali que... E um era voador e o outro não ia. Então, Ou seja, se não tivesse a troca do carro, você ia ficar, cara, não, sou sou eu. E eu não classifiquei em Indianápolis a primeiro ano por causa disso. Em Indianápolis, eu não ia, não, Felipe, a equipe me convenceu. O Arlen Dyke, que era meu companheiro de equipe, me dando um pau. Não classifiquei. O Raul Boesio entrou num carro reserva da equipe, porque imagina, eu fui treinar, era aquela vez que treinava o mês inteiro. Raul Boesio classificou, eu falei, puta, eu sou ruim mesmo, né? Só que daí a Hollywood tinha um acordo com o Raul, falou, você classifica pro Felipe andar. Era um acordo, beleza. Eu entrei no carro largando de 33º, cheguei em 10º, quase cheguei em 6º. Eu passei o Luindyke no meio da corrida. Era outro carro. E eu fiquei um mês inteiro quase me matando naquela porcaria lá. E depois, e no ano seguinte eu tive essa experiência com o Tony. Quer dizer, e são carros feitos pelo mesmo fabricante, a mesma equipe montando, as mesmas condições, entendeu? E às vezes tem um carro que não vai. Por isso que o Ricardo, troca. Eu acho que nos dias de hoje o pessoal tem mais conhecimento, tudo, né? Tem mais dados e tudo, mas... Lembra, o Ricardo pediu para trocar o carro, daí você fala com os engenheiros, ele falou que melhorou, mas eu acho que é a cabeça dele. Puta, é a mesma historinha, cara, que eu já ouvi a vida inteira. Né? Trocou, melhorou, mas trocou, o piloto agora acha que melhorou, mas não era. É da cabeça dele. Então, assim, é um esporte muito complicado, né? Agora, eu, às vezes, nos nossos papos aqui, eu bato muito na tecla. Eu acho que esse carro de 2022, né, quando mudou, você não acha que ainda ele tem uma série de mistérios que, por mais que o pessoal da Fórmula 1 seja extremamente competente, estudioso, ainda fica no tentativa e erro, muito ainda no tentativa e erro em relação às equipes? Configuração. A configuração, a gente acabou de falar, você acabou de falar a questão da asa da Mercedes, que de repente ali, se eu trocar isso aqui, de repente desabrocha. Ainda é um bicho, mesmo que a gente já sabe que ele tem data de validade até 2026, porque não vai mudar só a unidade de potência, mas o carro vai ter uma série de outras mudanças, ainda é um bicho que, de certa forma, é desconhecido por boa parte do grid da Fórmula 1. E já no terceiro ano de regulamento. Né? É que assim, eles conhecem, você tem mais sensores, mais informações, só que as diferenças, né, ainda continuam. Agora está o negócio da Mercedes, né? No calor não vai bem, no frio vai bem. É um monte de teoria aí que todo mundo imagina. E é a mesma, a hora que emborracha, meu carro é... Eu ouço assim do meu filho, que agora trocou o pneu do Nick, que está lá. Quando não tem borracha, o carro é voador. Começou a emborrachar o ano inteiro. Começou a emborrachar a pista, o carro dele dá ré, da equipe inteira. Então, e são características. E a equipe já trocou engenheiro, já fez isso, e nada. A equipe inteira para baixo, enquanto... Então, assim, é um esportezinho... maldito, por isso que é legal, traiçoeiro, mas é isso aí, e não importa o nível de informação que você tem, né? Você vê, eu sofro isso do caminhão até, né, a gente vê na Fórmula 1 com todos os sensores, com tudo que eles têm, todas as informações, então assim, eles têm vários achômetros, mas é um regulamento um pouco mais aberto, né? Então você vê o carro, né, que é aquela famosa coisa lá, né? Ele vai dormir de um jeito, acorda de outro, né? Tem, às vezes mexe de uma coisa que você também não estava esperando e acontece. Mas eu acho que do acerto, eu acredito muito em montagem de carro. Aí quando a gente está falando de carros iguais, uma Stock Car, essas fórmulas que praticamente, né, todas hoje, exceto a Fórmula 1, vai até a Fórmula Indy. Mas eu acho que não só o acerto, mas muito o jeito que você monta um carro, né? E eu acho que, né, as boas equipes, eles têm a gente já cansou de ver, né, de carro, vai lá também, vai para uma equipe, o cara aqui ele desmonta inteiro e monta do jeito dele. É o capricho de deixar, né, tudo lá, a parte de câmbio tudo soltinho, tudo alinhadinho, tudo montado de uma forma diferente, né? A Stock Car, por exemplo, tem uma diferença enorme, né? São carros idênticos, e só que do jeito que você põe a carroceria, dá uma diferença enorme do jeito que a equipe monta, né? Posso mudar de assunto? Ou Por vocês favor. têm algum nessa... Porque eu queria trazer a McLaren para esse debate. Queria ouvir. Primeiro, para começar com uma bem fácil. No par ou ímpar, você vai de Piastri ou Lando Norris? Caraca. Tranquila. Essa. Tranquila essa aí. No par, olha, eu vou te falar, eu tenho gostado do Piastri. O Lando, assim,
para mim é um piloto bem fora da curva. Os dois são muito bons. Isso aí, eu conversei muito com o Gil de Ferran, né? Eu conversava muito dos dois. Ele falou, cara, a gente tem 2 pilotos lá que são monstros, assim. Isso logo no começo, ele falou, esse Piastri é o capeta. Assim, falava. O cara é muito bom. Ele é muito bom. Então, e ele falava, a gente tem 2 pilotos muito bons. Impressionante. Né? Então, só que assim, o Piastri, a vantagem que eu acho que ele leva é que ele é um cara muito calmo, muito frio. Né, o Lando é muito grita, faz, né, na largada, não lá, faz todas as coisas que ele larga na frente. Ele é um pouco emocional demais. Acho que o Piastri é um pouco mais Dixon da Fórmula 1, sabe? Um cara um pouco mais calmo. Então, eu não duvido que a médio e longo prazo o Norris que se cuide aí, viu? No segundo semestre, quem faz mais pontos? Essa é uma boa. Mas assim, tem que é uma boa confusão aí. Só segundo semestre. Teoricamente, que agora já tem o buffer do Norris pro Piastri. Teoricamente, sei lá, se a equipe vai estar querendo, né, ajudar de uma forma ou outra, o outro que tem uma esperança de ainda ser campeão, né? Mas... As perguntas estão... Essa é boa, eu não tinha pensado nessa. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que o Norris por conta disso, talvez. Mas a ver o quanto que ele vai estar habilitado para de fato brigar pelo título de pilotos daqui a umas 4, 5 corridas. Eu acho que o Norris é melhor, ele é melhor assim, ele tem mais experiência, ele sabe, você vê final de ritmo, final de corrida, ele sabe administrar mais o pneu. Ele tá mais inteiro, né? Ele tá, porque hoje você, acho que, né, o que falam que pega muito na Fórmula 1, e eu nunca tive essa experiência na minha época, é de você não acelerar na hora que você quer, porque não, você precisa, é muita potência, né? Antigamente você você controla um pouquinho, mas você não vai falar, putz, vou... Né? Hoje você tem a temperatura de pneu, né? Você controla lá um jeitinho, então você vai acompanhando, a equipe está acompanhando, te falando se você está gastando muito ou não. É só ver se a temperatura está esquentando demais. Então você ter essa calma e essa frieza, né? Eu lembro do Helmut Marko uma vez falando numa entrevista que ele falou, pô, o Verstappen ele tá num nível que você fala para ele, o pneu direito, o dianteiro tá muito acima da temperatura. Ele baixa dá 3, 4 voltas, ele consegue equalizar virando a mesma coisa, né? Mudando o jeito de guiar. Então é esse nível de finesse aí que eu acho que o Piastri ainda tá, o Norris tem mais a mão que ele, né? Mas, o que é natural, o que é natural pela experiência. Mas eu não sei, eu acho que a médio prazo aí vai ser osso, o Piastri é osso. Você citou o grande Gil de Ferran sobre a McLaren. Quão surpreso você tá deles terem não só chegado na Red Bull, mas passado. Caramba. E quanto você acha que o Gil estaria? Ou o Gil, nos papos que você tinha com ele, eles acreditavam de pegar a Red Bull? Não, disso aí, nunca. Nunca ouvi falar o Gil falar, né, de uma coisa disso aqui. Era, tentar... Eu acho que ele estaria vivendo uma fase muito bacana agora aí, né? A gente... o Nick, meu filho, estava muito... O Nick fazia todas as corridas dele do ano passado, ele fazia simulador e o Gil ajudava ele. Nesse nível de, né, o Gil fora, o Brasil aqui, Nick, faz isso, faz aquilo, experimenta a barra aqui. E eles estavam numa... Né, então, a gente estava numa ligação legal, até porque ele estava curioso por causa do Nick. Mas ele não tinha essa perspectiva, assim, não falava, não, estamos aqui, bom. O que ele sempre falou, assim, todas as mudanças que são feitas na Fórmula 1 demora para aparecer, né? Assim, tudo, você troca um cara bom, até isso virar resultado demora muito, né? Porque é natural, né? Até você, né? Que se eu não me engano, ele pôs o Sainz na McLaren na época, né? Porque daí depois ele saiu da McLaren e foi o Gil que trouxe. Isso. E daí depois ele saiu, enfim, daí teve essa troca, o Stella chamou ele de novo, né? Mas ele tava bem animado, mas já era um perfil muito baixo, um cara que na pista ele não olhava na minha cara, assim, a gente não se cruzava, nem na época de... no bar a gente tomava bastante cerveja junto, em casa também, mas era um cara muito... pé no chão. Muito pé no chão, assim, muito na dele, assim, e de perspectivas, assim, lá dentro... jamais falava, é eu que tô, nada, assim. Ele falou, pô, eu ajudo hoje em dia, a Fórmula 1 é um monstro, assim, só que é muita conexão, muito contato, você se dá bem. Acho que a McLaren foi pegando pra esse lado, sabe? Ficou um ambiente bom. Exatamente. E o Gil, né, isso aí ele falava, pô, entrou o Stella, trocou, ele me trouxe de volta, aí você começa a criar um ambiente legal, sabe? Quem trouxe o Gil foi o Stella. Foi, eles eram de antes, amigos de antes, Maravilha. Vamos também agora direcionar um pouco o outro assunto. A Ferrari parecia que ia decolar esse ano finalmente sobre a batuta do Fred Vasseur e ao mesmo tempo tem o anúncio do Lewis Hamilton
no início do ano. E muita gente falando que o Hamilton era muito genial sobre mudar de uma equipe na hora certa. Acontece o que aconteceu. Você acha que, de alguma maneira, bate um arrependimentozinho do Hamilton em ter que ir para a Ferrari o ano que vem, já tendo assinado? E a Mercedes decolando? E aí vem a Mercedes decolar? Acho que é difícil, né? A gente fala, pode ser que sim, vamos saber o ano que vem melhor, né? Mas eu acho que o Hamilton, ele... Vamos pensar, né? Ele... Não foi ele que não assinou, né? A Mercedes largou ele. Ele ofereceu para ele um contrato de 1 ano. Porque mirando no Antonelli já. A gente tem o Russell, se você quiser mais 1 ano a gente te dá. Não, eu quero 2. Não tem 2. Aí ele procurou, né? Então, a partir da hora... Até porque teve aquela novela gigantesca para renovação dele. Sim. E o Toto Wolff falava que eles poderiam resolver a qualquer momento. A qualquer momento, uma conversa numa tarde. Mas se põe você no lugar do Hamilton. Você é 7 vezes campeão do mundo. Aí contrata um moleque novo, começa a andar bem o moleque. Aí a equipe... Você fala, moleque novo, no caso, o Russell. Aí a equipe vai lá e fala... o Hamilton, vamos renovar aí, eu te dou mais 1 ano só. Cara, tá na cara que a equipe não quer mais, que já, você já deu, a gente tem já um cara bom e a gente vai ter que formar outro, porque daqui a pouco você não tá mais, entendeu? Que também é natural. Só que daí você, como piloto, você fala, acho que, então, o que tem por aí fora, né? Ferrari, que piloto não quer uma Ferrari? Né? E com o Vassier, que mudou, e realmente mudou mesmo, só que agora deu uma destabilizada na Ferrari. Mas aquilo lá, no começo do ano a gente achou que ele tinha acertado, agora ele não tá. De repente, no final do ano, a Ferrari acorda de novo. Acho que falta tão pouco, né? Qualquer detalhezinho, que de repente, né? Eu não duvido mais nada esse ano aqui. O Aston Martin que a gente achou, desapareceu. Impressionante. Agora, será que Newey vai para lá? Eu ia perguntar disso, porque a gente falou dos pilotos e da parte mental de motivação. Quando olhamos para a Aston Martin, temos o Alonso com contrato até 2026 e ele vinha dando sinais claros de descontentamento com o atual carro da Aston Martin. Ainda não tem nenhuma informação oficial do Adrian Newey, mas você acha que pode ser eu acho. o alívio para Fernando Alonso? Porque eu tava pensando aqui, cara, se ele ficar 2 anos com esse carro do jeito que tá, não sei se ele aguenta esse contrato, não. Eu acho que... E isso tem muito a ver, né? Acho que com a fase do Alonso. Se tivesse na fase do ano passado, cara, ele vai até 50 anos de idade correndo. Que piloto vai parar, né? Até eu na truck, né, você pensando 10 milhões de vezes lá para baixo, cara, eu vou guiar até a hora que eu ver competitivo. A hora que não for mais competitivo, eu paro. Simples assim, né? Não tem... Eu acho que o Alonso, numa proporção lá em cima, se ele tá tomando pau, é questão de tempo. Aconteceu com o Vettel, aconteceu com todos, né? Assim. Agora, se o cara tá lá em cima ganhando, ele vai tentar esticar isso o máximo que der, né? São poucos os pilotos que pararam ganhando, né? Normalmente E o Alonso já não parou, já era pra ter parado, não parou, não vai. Se estiver andando bem, não para. Mas aí eu te trago um outro cenário. E se estiver andando mal, mas com a chegada do Newey? Porque daí é aquela esperança de um cara que foi vencedor em tudo. A sensação que eu tenho é que ele se abraça na árvore e mete um cadeado. Do tipo, cara, agora eu vou com esse cara um tempo. Não tô pensando muito tempo, mas vai. Com o Newey chegando, eu imagino que ele fale, essa é a minha última chance. Você acha que uma chegada do Newey traz isso? De agora eu vou até o fim com esse cara. Mas precisa ver se tudo bem, ele tem um acordo com a equipe, ele tendo acordo, tudo bem, ele pode guiar, mas... porque ele não está performando mais o que ele estava, né, no começo. Mas eu acho que sim, né, o Newey entrando dá esperança para qualquer um, né, nem tem dúvida. É que é um combo, né? Newey, é Honda, é Aramco, é a nova regra. Será que vem Verstappen também de alguma forma? Vai saber, Verstappen né? e Alonso vai ser gostoso. Nossa, mas não sei, eu acho que tem bastante coisa interessante para acontecer aí. Mas eu acharia bem legal, para falar a verdade, porque assim, o Newey entrando numa Ferrari já é uma Ferrari. Né? Ele não esconde, nunca escondeu que o que ele gosta também é de fazer os carros, projetos de rua dele, né? Os carros de rua. Que, aliás, esse que ele lançou agora é um espetáculo. Né? Então, acho que o Aston Martin ele tem esse potencial, né, de fazer o carro de rua dele e de repente, pegar uma equipe que realmente precisa. Né? O que ele fizer lá, vão falar, não, foi o Newey que fez, porque ela está em baixa. Né? Assim, então, faz sentido. Né? Assim, e do outro lado, o cara tem muita grana. E está desesperado, pagando qualquer coisa
para voltar, né, a ter o gostinho que eles tiveram ano passado. Então, eu não duvido que o Lawrence Stroll é um cara... se ele deve estar oferecendo rios pro cara. Fala-se de 100 milhões de dólares no contrato de 3 anos. Que bom, que gostoso. Que gostoso. Mas aí eu te faço outra pergunta, outro para o ímpar. Para desenhar só. É isso, eu te falei do Piastri versus Norris, agora para o ímpar. Você vai montar seu time. Você tem 100 milhões. Ixi. 100 milhões em Newey, 100 milhões em Max Verstappen. Newey. Na hora. Sem pensar. Porque se eu não tenho um carro bom, eu não posso ter o Max lá que não vai fazer absolutamente bota o nada. Verstappen na Williams. Não faz. Não. Eu acho que assim... E por isso que é legal esse negócio do valor do engenheiro. A gente fica brincando, 100 milhões para desenhar. Não, mas é o que vale, né? Não tem, o piloto faz uma grande diferença a partir da hora que ele está no carro ganhando, né? Bom, né? São 2 pilotos, um carro bom aí faz diferença. Mas não, você tem que ter primeiro um carro bom e depois vai chover piloto para guiar. Ou chove piloto bom para querer guiar lá, né? Mas é curioso o timing da emergência do Newey como um player de mercado importante, né? Porque como ele teve sempre na Red Bull relativamente tranquilo ali, antes do caos envolvendo bastidores, a gente nem sequer pensava na saída dele. Agora ele sai, fica aí esse vou não vou pro Ferrari, Aston Martin. E a gente já conversou muitas vezes com o Rico Penteado, né, Eric? Ele fala que hoje em dia o Newey não tem um input tão grande como já teve na construção do carro da Red Bull. Seria mais um consultor. O problema é que você falou dos regulamentos. A gente vem numa Fórmula 1 com o retorno do efeito solo, coisa que talvez só ele tenha pegado lá atrás. Ainda é um cara, do ponto de vista, sei lá, das sacadas, muito diferencial, você acha, Jafone? Porque ali a Red Bull tem o Pierre Vacher, tem Paul Monaghan, tem uma série de bons quadros técnicos também. Eu acho que além disso, né, dessa sacada dele, acho que ele tem tanta experiência hoje que ele pode ver mais com calma de fora. E pensa no mundo dos engenheiros. Ele deve ter muita gente boa que ele conhece que vai querer estar grudado com ele. Acho que ele não é um pacotinho separado, entendeu? Catalisa a partir da hora que você fala, a Aston Martin chamou ele, não é ele. Ele vai se movimentar para levar o mundo para lá, entendeu? Ele vai levar os caras chaves que... Porque às vezes tem aquele molequinho que está começando que você sabe que já tem um brilho lá, né? Mesma coisa que a gente fica falando de piloto aqui, os engenheiros e os mecânicos, ele fala, cara, eles têm os Verstappens e Hamiltons deles lá, ou esse é promessa, aquele eu acho que vai... Então isso é uma coisa que, né, e quem não queria, né, tá trabalhando com um cara desse, num projeto novo. Então, eu acho que é como os bons pilotos, vai assim, na época que você muda e que você não vai sozinho. Né? Como o Prost quando foi para a Ferrari, que a Ferrari estava lá embaixo. Né? Acho que o bom piloto ele acaba levando também tentando levar uma estrutura junto com ele, né? Se conseguir. Mas eu acho que é isso aí, ele sozinho... distante, às vezes se bobear até melhor, porque eu acho que você fica mais aberto para ver o que estão fazendo, né? Você vê ele na pranchetinha, vendo o que tá todo mundo fazendo. Sim, você não tá tão focado em você fazer o seu, né? Você tá às vezes é melhor o cara gerenciar o projeto do que desenhar o projeto. Exato, eu acho. Jafone, já que você falou de boteco com o Gil de Ferran, você tem histórico em boteco, vamos fazer aquele momento boteco. Momento boteco com o Felipe Jafone. Prateleiras de pilotos. E aqui para falar positivamente, a gente vai descendo até onde o pessoal está recebendo elogio. Para você, no grid atual Fórmula 1, qual é a primeira prateleira? Vai, imagino que Max... Sim, Max está lá, Hamilton tem que estar lá. Quem mais está lá? Primeiríssima, hein? Aquela que a prateleira é dourada. O Alonso ainda está lá ou a idade desce ele um tiquinho? Eu acho que o Alonso, nos dias bons, a gente viu ano passado ele sendo o Alonso, né? Mas eu acho que a partir da hora que está desmotivado, não. Aconteceu com o Hamilton em 22. O Hamilton esse ano mesmo. Sim. Né? Esse ano começou agora ele voltou. Ele mesmo falou, mas bastou um carro mudar e a equipe mesmo fala que depois que mudou a asa, ele estava guiando um carro que não casava com o estilo dele, né? Que é de frear muito para dentro. Mas num cenário hipotético de Alonso com um carro competitivo, você colocaria nessa? Na época auge, assim, sim, só que o Alonso é um cara não é muito bom de equipe, de construção de equipe. O Alonso é um cara que... né, o ano passado até foi um dos melhores Alonsos que a gente já viu em termos de... Né, mas é um cara... Vibe boa. Você estava mais preocupado em ganhar do companheiro de equipe e fazer qualquer coisa para andar na frente do que nele mesmo. Assim. Então, acho que ele tem... como talento, é indiscutível que ele é nível Verstappen, mas como um pacote completo,
Eu acho que ele não ganhou mais campeonatos por causa disso, que as equipes mesmo, muita equipe não quer. Tá na ele, né? prateleira 1,5, então. Um talento desse. Então não, acho que né, não tá por causa desse lado fora, não por causa da guiada, mas pelo fora da pista, assim. Né? Que na Fórmula 1, como em toda categoria, aliás, mas ainda mais é super importante. Então, peraí, se a primeira para você hoje é Max e Lewis, não dá ainda para colocar assim, ninguém ali. De novo, o próprio Hamilton, assim, depende, porque o Hamilton depende da hora que a gente for analisar ele. Então a sua né? primeira prateleira talvez só tenha o Max. Você acha que o Max hoje está acima do bem e do mal? Não. É difícil falar, viu? Porque o Max. O que eu acho que, assim, pilotos, vamos falar assim, pilotos fora da média. Vamos lá, tem Norris, tem o Piastri que chegou agora. Hamilton e Max. Quem mais tem? Abre o. Leclerc você põe? Então, eu ando meio desanimado. Eu era um cara muito fã. Eu acho que ele, para uma volta rápida do carro dele, ele é um dos melhores. É um dos melhores. Eu acho que ele é mesmo, né? Pelo que você lê e pelo que você escuta de todo mundo. Quem mais está na briga aí? Russell. O Russell é um cara que eu acho que está chegando. É só ver o comparativo dele com o Hamilton de cara, né? Um cara que também, para mim, e pelo que ele fez no passado, né? Olha o histórico dele nas categorias de base. Então, assim, para mim é um cara também fora da média, tipo o Piastri, né? Um cara que não é à toa que está fazendo o que está fazendo, né? E aí eu acho que está faltando, assim, dos Carlos principais ali em Sainz. O Sainz, eu já vejo ele como um cara extremamente dedicado, não tem aquele talento natural absurdo, é um cara, um bom piloto, só que trabalhador pra caramba. Então é um cara que trabalha e vai levando o carro, sabe? Que às vezes, e isso é gozado, que isso aí a gente também vê, é muito normal, isso aí do kart é pra sempre. Você tem aquele Montoya da vida, que você chega, tá olhando pro céu, lá senta na rua, é um canhão, e aí você tem aquele que é um nerdzinho, que, porra, era ruinzinho, tudo, mas, meu, cara treinou, que às vezes vai lá e dá pau no Montoya, entendeu? Então, e aí às vezes você tem o Montoya, que é esse nerd, e aí são completamente fora da média. Que é tipo o Max. Assim, que é tipo o Max, como era o Hamilton, né? Que é o cara que é completo. O cara é talentoso e respira isso até o Senna, na boa época, é o cara que assim já tem aquele talento, só que além disso tem toda a dedicação que o nerdzinho tem, entendeu? E aí, mas eu acho que você tem muito talentoso, meio preguiçoso, e muito de cara dedicado que não é tão bom. Sim. E aí esses são ótimos pilotos na Fórmula 1, né? Mas daí você tem aqueles que é o que a gente está tentando descobrir aqui, né? E vamos continuar. Peraí, então vamos lá, porque tá boa essa aí. Max, Hamilton. Alonso um pouquinho abaixo. O Alonso daquele jeito dele lá para baixo, mas daí não vamos falar aqui, né? Porque acho que para falar do piloto, você precisaria ter todos exatamente no mesmo carro. É meio maluco, né? De você querer comparar. Mas daí, o Leclerc é especial para uma volta, mas vem errando muito. Aí você tem a Mercedes, você tem os dois da McLaren, que a gente falou que para mim são fora da média. Vai assim, quem tá no passo para cima aqui, né? Quem mais? Quem que vai falando? Quem que tá o Russell. Então, Russell, passo para cima, boa, obrigado. Russell, Norris, Piastri e Leclerc, você acha que hoje são na mesma prateleira? Eu acho que é média. Não, eu não diria, mas é que daí é difícil a gente comparar, né? Porque assim, daí você pega. O Verstappen, se a gente for analisar o que ele vem fazendo com uma Red Bull, onde o Pérez está, e o que ele vem fazendo com os companheiros de equipe, ele precisaria estar um passinho acima de todo mundo. Porque assim, qual desses pilotos aqui, o próprio Hamilton, em termos de classificação e tudo, que andou tão à frente sempre do campeonato do companheiro de equipe? Bottas. Na vida, né? Vamos supor, mas assim, o Bottas com o Hamilton, muitas vezes... Emparelhava. Ali era a próxima classificação. Uns 4 GPs era. Mas o Button foi pau a pau com o Hamilton. O Button teve média de classificação melhor do que o Hamilton já. Então, assim, o Hamilton é um piloto muito completo por inteiro, né? Assim, mas ele... Mas o Verstappen, cara, você vê o nível que ele vem fazendo, era meio Senna, né? Assim, esse jeito do Senna, vinha companheiro de equipe, tomava um... Meu, da onde tá vindo? A classificação, o cara matava os caras, né? Então, assim... de novo, indo por números, claro, né? A gente precisaria até fazer uma pesquisa e a gente só estamos fazendo um debate sobre grandezas aqui, exatamente, Mas daí vai passando para baixo, Pérez, né? Não precisa falar, daí o Alonso a gente já colocou ele lá, aí vem o resto, né? Que é Stroll, Tsunoda, Hülkenberg, Ricardo,
tá o Berman aqui até agora, aqui, né? O Gasly. Mas daí você, né, tem um... Né, o Albon, que como é que ele seria numa equipe lá na frente? Já tentou ter um pouquinho, mas não aguentou, né, uma Red Bull. Então, não sei. Eu acho que é difícil falar de piloto, né? Ainda mais que... Não, mas tá bem, Felipão. Mas eu queria perguntar do Pérez, porque o Pérez tá fora do momento dele, né? Já mostrou ser um piloto, talvez num patamar abaixo desses todos, mas no pelotão do meio é um cara bom. Na Sauber foi bem, na Racing Point foi bem. Mas não assim, bom piloto. Um bom piloto. Não, assim, nossa, fora da média, ponto. né? Assim, né? Como e ele o próprio me parece Bottas, meio né? O Bottas tipo é um preguiçoso. bom piloto, né? É um ótimo piloto, mas não era um Hamilton, né? Assim, chegar próximo, não era o... Né? Então, acho que é aquele negócio lá, bons pilotos tem bastante ali, né? Agora, os fora da média... E às vezes o cara é fora da média por um tempo, depois esse cara... Sim, isso uma condição especial. Isso aí eu falo por mim mesmo, que já aconteceu comigo, de às vezes, nos meus últimos anos da Indy mesmo, eu guiava lá e falava, cara, certeza que eu pegar um moleque da Indy Light vai dar pau em mim, que a desmotivação no AJ Foyt, num carro porcaria. Cara, eu não tava guiando mais o que eu guiei 3 anos antes, 2, 3 anos antes. É nítido, você sente, eu já tive minha época boa, eu sabia como eu tava na época boa, né? Daí, mas daí muda um carro, daí você anima de novo. Daí de repente muda, você vai pra uma Penske, lá não aconteceu comigo. Mas de repente ia voltar tudo de novo, entendeu? Mas eu passei um pouco, eu sei que isso acontece até hoje na Truck. E acontece, eu ando de kart hoje, eu sei que eu tô uma porcaria andando de kart. Eu viro aqui e não tenho mais reflexo. É treino. Mas se eu treinar e dedicar a volta bastante, 80%. Mas é uma questão que você, né, quando você já guiou bem, você sabe que você não está mais no... O piloto não vai admitir nunca. Claro. Mas ainda mais quando você está precisando viver daquilo e está no meio, você não... Mas aí eu acho que o Felipe entra num ponto que é uma pergunta que eu nem faria, mas que é importante. Recentemente veio o Lucas de Graça aqui, a gente estava debatendo com ele essa longevidade dos pilotos, né? Como pilotos não, dos atletas. Você vê LeBron James, você vê o atleta olímpico de 40 anos e tudo mais. No mano a mano, Hamilton e Max. Mesma condição, não precisa ser a mesma equipe, mas no pau a pau. Mesmo o Hamilton ainda muito bom, você acha que o Verstappen, por estar entrando na fase considerada o prime da vida de um atleta, 27, 28, 29 anos, e o Hamilton, por melhor que esteja aos 40, faz diferença? Faz, eu acho que faz. Eu acho que É que assim, de novo, a gente volta pro psicológico lá, né? Assim, hoje em dia, se o cara estiver muito bem da cabeça e muito bem preparado... Mas talvez o Verstappen está no momento... Eu não sei se um Verstappen vai aguentar chegar, né, nos 40. Do jeito que ele leva, né, do jeito que você vê. Meu, você vê eu achava que a gente, no começo do ano lá, até o meio que estava tudo tranquilo para ele, eu estava vendo o Verstappen virar um Hamilton, no sentido não de guiar, não disso. Mas de tipo, não bate, o cara põe ele, mas quando apareceu o Norris agora, começando... Você viu que ele voltou. Você vê que ele voltou o Verstappen que era antes, ele pirou de novo, entendeu? Bicho, então a cabeça de piloto não, a nossa cabeça, né, é muito louca, cada um reage de um jeito. Eu achei que foi muito desnecessário essa pirada dele. Nossa, né? O cara tá 80 pontos na frente quase lá, e o cara pirou porque o outro tá uma corrida querendo incomodar, né? Calma, não é assim. Aí você fala com ele fala que não, o cara pode ganhar campeonato mesmo, ele mira no Norris como fosse se chegar na frente dele, ele perde o campeonato. Ele tem essa cabeça, né? Puxando pela cabeça, não tá faltando alguma coisa pro Norris nessa perspectiva de enfrentamento a um cara psicopata no bom sentido, que é o Verstappen? Eu acho que o Norris vem falhando muito, e isso tem a ver com cabeça. Quando a gente tudo, né? Por que será um cara errar uma largada, 2 largadas, mas ele não largar bem por diversas vezes? Acho que parece que são 5 corridas, né? Que ele largou em primeiro e não terminou a primeira volta em primeiro, né? Acho que dá 5, pelo que eu... agora precisaria buscar, mas se não é 5, é por aí, né? Quer dizer, o cara larga em primeiro, que é a chance que você tem, e você sempre está perdendo posição. A primeira você pode falar da embreagem, a segunda você fala que você não... O trabalho é necessário fazer. Cara, ele precisa trabalhar esse lado dele psicológico, isso é psicológico, isso aí é cabeça dele de... né? Mas você acha que vai chegar um momento que ele precisa, o Verstappen nesse jeito predador? Porque o Verstappen, você descrevendo o Verstappen, me veio na cabeça aqueles documentários do reino animal, sabe? Essas espécies predadoras que no ninho irmão mata irmão, sabe assim? Mas Leão, como é o capacete, aliás. É meio que isso. E você acha que pro Norris ter até o respeito, vai
tá chegando a hora do basta. Sabe assim, aquele... Acabou cara, a amizade. não sou da menor... Eles que jogam PlayStation depois, mas assim, numa curva ele fala, não, nessa aqui ele não faz. Tá chegando essa hora? Ou isso às vezes é uma personalidade que o piloto não tem. A gente pode esperar e ele não faz. Não, eu acho que tá chegando e também acho que vai muito de momentos, né? Porque você tem sempre... eles se cruzaram algumas vezes também, que não adianta você fechar. Se o cara vai te passar, dependendo da pista, dependendo do lugar, você pode ser quem for que você perde, o Verstappen, qualquer um. Só que você tem situações, né? Quando o Hamilton, às vezes que ele se pegou Hamilton e Verstappen, né, em 21, tanto foi, acho que foi Monza, né? Aquela que foi saindo de boa, que subiu, e depois Silverstone foi antes. Silverstone. Cara, essa situação é que a gente vê quem, tipo assim, quem vai tirar. Os dois podem evitar. Quem que vai evitar? Ninguém bate. Né? Então isso é super normal. A física né? prevalece. Então, assim, só que isso precisa dar uma coincidência também, porque se você abrir o DRS, você vai passar por cima, por baixo, por onde você quiser, você passa, dependendo da pista, por mais que o cara tente fechar. Mas, então acho que essas situações aí podem ocorrer, só que eu acho que o Verstappen está um pouco estressado demais por uma situação que estaria muito sob controle. E o outro não tá calmo demais? Pode ser. Mas sabe o que eu acho? Eu ainda... A própria McLaren, eles falaram, cara, os caras estão falando campeonato, quando reverteu o campeonato, na cabeça da McLaren, eles não têm chance nenhuma para piloto. Eu acho que é uma equipe que... nem eles se tocaram da posição que eles estão ainda. Né? Essa é uma equipe que tá... Cara, de repente... Não, vamos tentar. Os construtores, a gente, de repente, porque o Pérez está muito mal, de repente a gente consegue... O piloto não, né? Acho que vamos levando. Eles não estão com a mentalidade de equipe vencedora, que não é fácil também, né? E precisam melhorar a estratégia, algumas exatamente, coisas. né? Acho que, putz, uma coisa é você falar né, de uma Red Bull, de uma Mercedes, a Ferrari, altos e baixos, mas de equipes que vem vencendo no passado, a McLaren está muito tempo sem vencer. Eu acho que para eles voltarem a ter aquela frieza, não, agora somos vencedores, acho que vai vir devagarinho, né? Acho que tá vindo, né? Você trouxe um ponto que me trouxe a questão do comissário, né? Você, com a sua experiência de comissário. Quando a gente tem um campeonato como esse ou como foi 21, em que dois caras começam a se pegar, isso já vai para a sala dos comissários antes da corrida, do tipo assim, você vem com a sua xicrinha de café, olha para quem... E aí? Tipo, que lugar estão os dois ali? Um tá em primeiro e em sexto. Ufa, maravilha. Um tá em segundo, outro em terceiro. Vai, gente, atenção aí. Muda ou não? Não, assim, muda. De você já esperar, vai dar cagada. Ninguém comenta, mas você sabe, né? Você tá não comenta? Não. No negócio. Lógico que depois, putz, né? Isso aqui vai dar, mas não, fica meio friozão, mas. Na hora que o Michael Masi desce da torre pra fumar o cigarrinho dele. Mas tem corridas que ser comissário, você sabe que vai ser uma encrenca, né? Aquelas lá, porque tem as situações que. Né, que cada um julga da forma que quiser, assim, tem, né, alguns incidentes que são chatos mesmo, né? E aí o bicho pega bastante. Mas o histórico vai para... O que eu quero dizer, o histórico é assim, vamos supor que você citou Monza 2021, e eles já tinham batido em Silverstone, já tinham tido alguns outros entreveros. E esse histórico, essa jurisprudência, ela é considerada, para ter a narrativa anterior ou não, o que importa é essa corrida e ponto. 2, entender que punições foram aplicadas, mesmo se não for uma corrida que você fez parte, para tentar um mesmo critério. Mas assim, teoricamente, que é uma coisa que eu acho que, né, na FIA ainda é errado, você não pode olhar a causa do acidente, por exemplo. Mas que eles... isso era uma coisa que eu falava quando estava lá, falei, cara, mas sem perceber a gente está olhando. Não pode olhar, mas sempre... Porque uma coisa, às vezes o cara faz alguma coisinha que escorregou para cima do outro, mas só encostou e não aconteceu nada. E às vezes o mesmo encoste fura um pneu, e às vezes o mesmo encoste o cara sai capotando. A consequência. A consequência, exatamente. Isso aí é uma coisa que pega muito. E no Brasil, hoje, a CBA está começando a fazer uma coisa que é mais americanizado, que faz sentido, apesar que também tem vários erros acontecendo, mas também desse negócio, putz, se o cara deu no coisa, ele precisa pelo menos voltar atrás, ele precisa ser punido como se ele tivesse atrás do cara que ele acabou penalizando, né, assim. E a Fórmula 1 ainda não existe isso, eles estão... E isso dá pano para manga, porque a gente acaba vendo a consequência, todo mundo, né? E quando é um incidente de corrida e por qualquer motivo um dos carros abandona, você vai desclassificar o outro?
Então, mas você tem esse de dar a máxima, né? Você vai lá e dá, sei lá, 20 segundos, 30 segundos, ou um drive-thru. Isso que em carro de turismo kart, como estoque, você tem naturalmente mais toques do que em carros de Fórmula, né? Então é uma linha tênue difícil. Não, e é sempre, né? É sempre difícil, porque às vezes é um raspãozinho, furou o pneu, mas então você vai jogar o cara para trás desse que furou o pneu, também não faz sentido. Então, não estou nem falando que é o certo ou errado, mas acaba quanto sendo mais a gente vai policiando, né? Você vê a NASCAR agora, aquele paulada que o outro deu lá no começo, arrancou 2, parece que veio uma penalização, mas não tiraram a corrida do cara, né? Por conta de... Até... Só explicando também, né? O Austin Dillon, ele tirou 2 caras da frente para ganhar uma corrida, e aí ele até falou que fez isso para conseguir avagar os playoffs, e aí eles não tiraram, porque não é uma tradição você tirar a vitória... né? Só que assim, pros playoffs você não vai, então. Deram uma... Que tá justo, né? De um lado... Se a justificativa é essa, você fez esse salseiro, e há uma discussão interna muito grande, porque mexe um pouco com o DNA da categoria. Sim, né? sim. É um pouco mexer com isso, porque ao mesmo tempo os próprios pilotos ali estavam pedindo um rigor ali um pouco maior. Quanto que largada é perdoável nesses toques, você imagina? Então, o lance de largada ele é visto de uma forma mais aberta. Isso aí é falado entre todos, é sabido, né? Assim, incidente de largada, ou mesmo de primeira volta, é desconsiderado um pouco, porque é muito carro junto, um escorrega para cima do outro. Então, numa condição, no mesmo incidente que você vai ver depois da terceira, quarta, ou no meio da corrida, pode ter uma penalização e na largada pode não ter, né? Porque pelo monte de carro em volta. Mas é um assunto que vai longe também. Tem saudades assim, né? dessa época? Não. Não, eu gosto muito. Eu gostava muito de... Quando eu fazia parte ainda do grupo, eu tinha um computador aqui que eles colocaram no hard drive. Eu tinha todos os acidentes ao vivo. Assim, eu buscava assim, por penalização, com imagem, com rádio. Era muito legal. Assim, tanto que eu chegava nas corridas... tem esse e aquele, tudo na cabeça, assim, né? Era muito legal de ver. Só que mesmo com tudo isso, mudando comissários, às vezes você dá... Critérios diferentes. Um critério, porque a situação sempre muda um pouquinho, né? Então, eu acho que é normal a reclamação do comissário sempre vai ter um pouco, principalmente quanto mais a regra falar que tem que punir, né? Quanto mais punir, mais polêmica vai trazer. Para mim, se a gente vamos pensar lá atrás mesmo, isso na época que eu andava de kart, até a minha época da Índia, eu vou te falar. Não lembro de um cara... A gente se trocava umas porradas lá, mas depois na outra tudo bem, carro aberto, você vai até um certo ponto, mas você joga muito duro com o cara que joga duro com você e você joga numa boa com o cara que joga numa boa com você, né? Sim. Porque daí você vai criando respeito e assim você vai levando, né, pra frente. E então tem esse lado que era mais legal. Os comissários não precisavam muito interferir, né? O cara me deu aqui, eu dou ali. Depois a gente... Só que daí também chega num ponto que tem uns caras que perdem a mão e fica batendo demais, né? Então... Eu só não entendi a coisa da consequência que você falou, se você é contra ou a favor. Assim, se o toque é um toque mínimo, que não acontece nada, ou acontece muito pouco, mas é um toque mínimo que gera furou o pneu, o cara tem que dar a volta inteira e então, pesar diferente pela consequência do acidente, você é contra? Você acha que você tem que julgar a origem do toque? É porque, assim... Às vezes a intenção do cara... Vamos jogar para o cara rodou a arma aqui, tirou. Tava com a bala, ele te matou. E a outra, caiu, não matou. Mas a intenção foi a mesma. E aí, você faz o quê? Não, um ele matou e outro não matou. Então, é o fato. É o fato. Então, é diferente, não tô te falando que é preferência, assim, é obscuro, é um negócio que você fala assim, para que lado que eu vou? Né? Tipo, o que eu acho errado da FIA tá escrito que você não pode olhar a consequência, né? O meu ponto de, assim... É aquele negócio lá, se você foi para lá e você deu no cara, o cara se estampou lá... Sim. Cara, tem que punir. Mas e quando não acontece nada? Deu sorte, não aconteceu nada, deixa eu rolar, entendeu? Mais ou menos assim, entendeu? Tá. Mas tem horas que não vai ser justo. Nossa, é que assim, tem tanta coisa, Felipe, se você começa a colocar muitas... A gente já fez treinamento na época da Stock Car, com todos os pilotos da Stock Car, a gente fez na época que eu estava bem envolvido com o Charlie ainda, a gente fez
Na última corrida da Stock Car, eu não vou lembrar o ano, se foi 18, 19, com todos os pilotos da Stock, a gente juntou eles numa mesinha lá de 3, como eles fossem um comissário. Tava de graça também. E, cara, daí depois eu analisei o resultado, né? Não batia. Não batia assim. É absurda a diferença. Assim. É um falando aqui e outro falando ali, assim, entendeu? Assim. E eu sabia, e não está errado. Os pilotos não é que eles não sabem nada, de jeito nenhum, cada um pensa de um jeito. E não estou falando que um está certo e um está errado, entendeu? É aí que você vê que você fala, cara. E eu mostrei pro Charlie White, eu até gravado a minha reunião com o Charlie, eu falei, Charlie, eu vou ter que gravar essa aqui porque depois eu vou escrever. E foi alguns meses antes de ele morrer. Que eu falei, essa aqui foi a experiência da Stock Car que eu fiz e mostrei o resultado para ele disso tudo, né? Dos pilotos que eu falei, gente, é tudo cara de nível que você conhece alguns, que são bons, e olha o que aconteceu, né? E a gente, até um certo ponto, às vezes até dava risada. Falei, cara, é difícil, né? Assim, porque os pilotos têm um pensamento muito diferente também. Então, por isso que quando eu falo, é fácil, não sei o quê, não. Quando tem algumas que a gente pensa diferente. Então, no fundo, eu penso muito assim, se é certo ou não é certo, o comissário ou a categoria tem que deixar muito claro o que pode e o que não pode. Se puder bater e tirar igual na NASCAR, tá tudo certo. É só o piloto precisa saber o máximo que der, que é onde os comissários, de uma forma geral, se pegam. Tipo, para não falar, eles ficam quietos e não falam e deixam o piloto descobrir, entendeu? Porque se a gente falar isso, queria aquilo. E aí o piloto também fica, mas pode ou não pode? Pode ou não pode? Até onde vai? Em algumas situações. Umas são fáceis de analisar. Mas tem algumas que são muito chatas. Aquele, dá espaço, empurrou para fora, mas pode ou não pode? Não, tem que dar o espaço, a partir de que ponto? Pô, a gente tem de treinamentos, fiz vários treinamentos, você tem 200 situações ali e vai continuar dando o que falar. Não pode falar. Num de assunto, mas também um pouco espinhoso, brasileiros na Fórmula 1. Né? A gente tem 2 ali que estão na boca, mas ao mesmo tempo parece que não estão. Né? Tão perto, tão longe. Gabriel Bortoleto e especialmente Felipe Drugovich, que já é piloto reserva da Fórmula 1. Como que você avalia as chances deles chegarem na categoria? Drugo e Gabriel, se Isso. diz, né? Cara, são. Primeiro, assim, o Drugo já é um piloto que, se tivesse Drugovich, com certeza estaria fazendo bonito. Isso aí é indiscutível, né? Eu acho que teria total potencial para fazer. Não sei só se o timing dele sobrevive, com tudo que está acontecendo, né? Assim, torcendo para que sim, né? Mas analisando friamente, a gente precisa entender se vai sobrar uma vaga para ele. Que ele tem competência para sentar lá e fazer bonito, não tem a menor dúvida. Mas se analisando friamente, talvez o que eu acho que assim, o Drugovich, ele veio meio sem academia lá de baixo, né? Ele nunca foi um cara muito ligado com ninguém. Eu acho que isso atrapalhou ele. Talvez se ele fizesse o que o Gabriel fez, né? Se juntou com a McLaren, vinha estruturado lá de baixo, porque é um piloto, ele chegou na Fórmula 2, fez um primeiro ano muito bom, o segundo ano não muito, aí foi campeão no terceiro ano. Mas foi campeão e vem com uma experiência danada, mas talvez faltava ele ter um padrinho, né? Talvez, acho que faltou, tudo bem, veio a Aston Martin depois, né, com uma ajuda mas será que é suficiente, né? Será que tem entrada dele lá? Um é o filho do dono, o outro é o Alonso. Ele tem ele não tem um padrinho e o Stroll tem um pai, né? Exatamente, exatamente. Ele tem o padrinho, o cara tem o pai. Então, assim, de repente, sei lá, eu sinceramente, o Stroll ano passado, eu achava que ele ia jogar toalha uma hora. Eu também. Daqui a pouco esse moleque vai jogar toalha. Ele falou muito isso. Vai dar uma Brasil, eu a achei. expressão cultural, a expressão corporal dele. Ele tava no limite assim, para falar, esse não cara quero, mas não não tá preciso aqui. disso aqui. Esse cara não tá aqui. Então, faz isso aí, entra um Drugo. Ia estar bonito na parada. Então, assim, dá pra ele tá fora? Não. Precisa de uma sorte muito grande de alguma coisa acontecer. O cara machuca uma perna e ele entra e faz bem, acabou. Ele tá dentro, entendeu? Ou o Stroll tirou o apêndice. Exatamente. Moda, né? Então vale, né? Muito zica, hein? Você vê o Berman lá, né? O cara assim, veio do nada, né? Se não fosse aquela corrida, o que eu estar falando do Berman na situação que ele tá hoje na Fórmula 2? Decepção. Nada, cara. Nada. Ele não era ninguém. Exato. Então, assim, você precisa de muita sorte, é isso, né? Na corrida, acho que é como ser humano, né? A gente nasce, né? Por que a gente nasceu onde está e não nasceu, né? Acho que a vida é feita também de muita sorte, né? Então, ele precisa casar o Drugovich precisa de uma sorte para colocar ele na Fórmula 1. O Gabriel não, o Gabriel está sendo trabalhado desde o começo e vem respondendo.
foi campeão da Fórmula 3, né? Agora surpreendeu na Fórmula 2, andou muito melhor do que eu imaginava, assim, pela equipe que ele fechou. Eu falei para ele outro dia, eu falei, cara, não imaginava, né? Você pensa na Prema, você pensa lá, você pensa... E ele acertou, assim, então teve a sorte também e a competência de entregar, né? Você precisa da equipe boa, legal, depois você precisa da competência para entregar. E então, tem um padrinho que, por sinal, atrapalha o Drogovic, que é o Alonso. Então, tem um bom padrinho, né? Tem uma estrutura de gente por detrás competente lá com patrocínio. Então, assim, eu acho que ele vem chegando bem mais estruturado que o Drogovic. Não estou falando de quem é melhor ou pior, é só do jeito que ele está chegando na Fórmula 1 mais estruturado, né? Do jeito, né? O Rubinho, lembra que foi na Arisco? Cara, o Rubinho apontou lá, a gente já sabia que ele ia para a Fórmula 1, não precisava... Depois, se ele ia conseguir se manter lá, já era outros 500. Mas que ele ia chegar, a gente já imaginava, né? Então, eu estou vendo do Gabriel. Eu acho que o Gabriel chega. Agora, depois é um passo a mais, né? E você acha ele bom? Assim, então, sabe que eu conheço ele desde criança, andava na Grande Viana de kart de criança, então sempre foi um bom piloto. Mas assim, é difícil a gente falar, tem várias pessoas que você... É aquela história. E que vai... Ele teve esses momentos? Porque, não, assim... ele fez a Fórmula Regional, ele fez uma equipe ruim, ok, né? Não chamou atenção. Chegou na Fórmula 3, ele explodiu, na hora certa. Porque tem gente que ganha lá embaixo, daí chegou, né? Putz, o Caio Collet é um cara que eu ia chegar, eu achava que ia chegar, mas de repente pegou um campeão de equipe mais nervoso, né? Não foi, né? Assim, não foi. Agora voltou, que para mim fez a melhor escolha dele, foi para os Estados Unidos e está fazendo muito bem na Indy Light. Mas, então, assim, acho que o Gabriel ele tá andando muito bem na hora que tem que andar, né? Chegou na Fórmula 2 agora, e você vê, ele anda muito simulador, eu acho que isso hoje em dia é um plus, esse moleque tem que ser viciado, acho que o simulador tá trazendo coisas que o piloto começa a usar para a pista de fato, para essa molecada nova, né? Então, não sei, eu acho que ele chega a torcer para ser o próximo aí. De repente, uma sorte, o Drogovic entra até antes. E a McLaren, que o Bortoleto está na academia, o fato dela ter Piastri e Norris em contratos de longo prazo, quanto que você acha que atrapalha? Porque o Bortoleto já foi ventilado até na Sauber, né? Futura Audi. Vai ter que dar algum chabu contratual ali para fisgar algo? Vamos pensar que o Bortoleto, o normal seria 2026. Apesar que se ele fizesse, se eu estivesse na pele dele, chegar em terceiro no campeonato da Fórmula 2, eu jamais repetiria o ano. Gruda em alguma equipe de Fórmula 1, faz treino, mano, porque você corre o risco de andar para trás. E que não é assim, mas ele é o que aconteceu com o próprio Drogovic. No assim, segundo ano ele andou para trás. E é super normal, não é que ele pode estar guiando melhor, a equipe não acertou, as outras evoluíram e dançou, entendeu? Então não daria o braço a torcer. Andou bem, fica aqui e aguenta como... né, piloto de teste, e vai ganhando experiência, vai dedicando isso aí. E daí seria 2026. A McLaren tem 2 pilotos muito bons, só que talvez são pilotos tão bons que alguém vai roubar esses caras aqui, entendeu? E aí, de repente, aparece ele de novo. Ou não, ou fala, não vamos tirar esses caras daqui, mas é o que você falou, tem uma Sauber, tem outra, então, eu acho, cara, o mercado, eu acho que a gente vai ver o mercado dar uma volta ainda. A sugestão do Giafone é o Bortoleto ir na Mercedes e falar, esse Kimi aí da tá Fórmula tomando 2, pau de não mim. tá bom não, vai lá pegar o Piastri. Pega o Piastri, que esse é bom, hein? Ouvi dizer que esse é o cara. Daí você tem, né, Ferrari, que você tem um Hamilton que vai entrar, vai ficar 2 anos lá, não sabe, né, de repente muda também depois. Acho que tudo depende. Se tem um Alonso que tá, né, já para. E se for campeão de Fórmula 2, Fórmula 3 o primeiro ano consecutivamente? Aí é osso, hein? Se ele for campeão... Esse é um cenário complicado. Não, mas mesmo que ele não corra, aí tipo o Piastri. Fica de reserva. Fica de reserva. Já palavrado. Aí vai. Se o cara for campeão, eu acho que devia ser proibido o cara não ir na Fórmula 1. É como se fosse... Devia ser contratual. O cara foi campeão na 3 e na 2 o primeiro ano. A Stock ir pra Series, esquece. Você não tem opção. Chegou ganhando no primeiro ano, você é obrigado a ir pra Fórmula 1. Boa, vamos fazer essa petição. Felipe Giafone puxa abaixo o cenário. Mas eu tava um pouco preocupado... O Giafone ter citado o caso do Piastri me deixa mais esperançoso, porque o Bortoleto pode acabar sendo campeão no primeiro ano e não ver uma vaga. Porque as equipes talvez já tenham tomado essas decisões todas antes da definição. A gente vai fazer um protesto em frente à FIA ou uma Liberty. Mas o Piastri é um bom, né, um cara que fica quietinho lá.
E, pô, teve aquela Ainda deu briga bolo, lá né, entre os caras hoje mostra que a briga realmente valia, né? Porque o cara é fora da média mesmo, né? E nisso a Renault Não é perdeu por 2 acaso. pilotos, Alonso e Piastri. Gente, o papo tá muito legal, daria pra gente ficar aqui mais 2 horas no mínimo batendo papo com o Felipe Jafone, e eu quero agradecer a participação de você que assistiu. Só que é o seguinte, Pode falar. eu também ficaria, então eu já anotei as perguntas para a próxima. Vamos esperar mais um pouquinho do campeonato. Quando o Pérez sair, a gente chama o Jafone e faz assim, eu já sabia. Quantas corridas? E eu quero agradecer ao Felipe Jafone que esteve aqui batendo papo com a gente e falando o que o Felipe falou, repetindo o que o Felipe falou. As portas estão escancaradas e nós vamos encher o saco seu para voltar aqui e bater um papo de novo. Maior prazer. Obrigado vocês aí. Estaremos de volta. Vamos falar de Fórmula 1 aí, que essa segunda parte vai ficar interessante. Vai ficar bem legal. Vai ficar interessante. Agradecer ao Felipe Mota mais uma vez aqui com a gente, Carlos Costa, e a você mais uma vez. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Se você já tivesse as notificações já clicadas ali, você não perderia tempo em assistir o vídeo, a entrevista com o Felipe Jafone, tá legal? Então, fica a dica aqui. Então, nós voltaremos em uma próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.